Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais um exercício relacionado ao movimento retilíneo uniforme. O exercício é o seguinte: ah, um tram de 100 metros de comprimento moveu-se com uma velocidade constante de 10 metros por segundo durante um minuto para atravessar uma ponte. Determina o comprimento da ponte. Como é de hábito, primeiro temos que começar por fazer o levantamento ou tirar os dados, não é? Os dados. Ok. Temos o comprimento do tram. É de adotar aqui uma incógnita qualquer, no caso C, por exemplo. Comprimento do tram, que é de 100 metros. E a velocidade do tram é de 10 metros por segundo. O tempo percorrido, ou o tempo que levou o tram para atravessar a ponte, é de 1 minuto. Ok? Nos pedem então para nós determinarmos o comprimento da ponte. Ah, vou também adotar uma incógnita qualquer, no caso de nos pedem para determinarmos então o comprimento da ponte. Ok. Segundo os nossos dados, podemos notar que, pelo menos para o tempo, temos minuto como nossa unidade, mas minuto não é a unidade para o tempo segundo o sistema internacional. Quer dizer que, antes de tudo, temos de converter, não é, a nossa unidade num sistema internacional. Isso, segundo o sistema internacional. Ok. Um minuto, segundo o sistema internacional, equivale a 60 segundos. Ok, a conversão então está feita. Ok, podemos começar a resolver o nosso exercício. Bem, para ajudar a nossa compreensão, será melhor começarmos por fazer ou seja, fazemos uma representação, não é, do que está a ocorrer, não é? Uma figurazinha para ajudar a compreender melhor o nosso problema, ok? Temos um tram, aqui está a ilustração do nosso tram, que tem um comprimento de 100 metros. 100 metros. E esse tram passa por uma ponte. Esta mesma ponte também tem o seu comprimento, não é? Deixa-me só aqui ilustrar o comprimento do nosso tram, que é de 100 metros. E aqui então, este é o comprimento da ponte, que não sabemos e atribuímos a esse comprimento a incógnita D, não é? Ok. O exercício nos diz que, após um minuto, o tram que se encontra neste ponto, não é? Nesta região, ou neste lado da ponte, atravessa completamente a ponte. Quer dizer que depois de um minuto, não é? O tram encontra-se nesta região. Isso tudo, ou este movimento é feito em apenas um minuto, ou seja, em 60 segundos. Ok? Então aqui temos os 100 metros, não é? Que é o comprimento do tram.
Ora bem, se o tram encontra-se neste ponto, e podemos adotar este ponto como como a nossa origem, quer dizer que para que o tram passe totalmente a ponte, o tram terá de percorrer essa distância, não é? Essa distância que corresponde ao comprimento da ponte, e uma vez chegado neste ponto, terá que percorrer mais 100 metros, não é? Que é equivalente ao seu próprio comprimento. O que quer dizer que, no total, o tram tem de percorrer a distância da ponte e também o seu próprio comprimento, porque queremos que o tram passa totalmente a ponte, não é? Move deste ponto a este ponto, ou seja, este ponto, que é a sua traseira aqui, move deste ponto que está a 100 metros da distância, ou a 100 metros da nossa origem, a este ponto, não é? Quer dizer que é os 100 metros que ela vai, esse ponto que se encontra neste ou na traseira do nosso tram, vai ter que percorrer os 100 metros, não é? Que é o comprimento do próprio tram, adicionando mais a distância, não é? Da nossa ponte, ok? Que é a mesma coisa que aqui a parte da frente do nosso tram terá que percorrer a distância da ponte e mais 100 metros para que o trem passe totalmente a ponte. Ora bem, e os exercícios nos é claro, nos dizem que o trem moveu-se com uma velocidade constante, o que nos diz que o movimento do trem é retilíneo uniforme, ok? E a forma para a velocidade do movimento retilíneo uniforme, não é? Já sabemos, é velocidade igual à variação da posição sobre a variação do tempo, ok? Isso que é igual à posição final menos a posição inicial. A variação do tempo que é tempo final menos o tempo inicial, ok? Logo, a velocidade será igual que é a nossa posição final. Posição final, imaginemos que este ponto, a parte da frente do nosso tram, encontra-se na origem e após 1 minuto ela tem de se encontrar neste ponto ou nesta região. Logo, praticamente a posição final é essa distância, não é? Da origem a este ponto. E essa distância que equivale a 100 metros mais a distância da nossa ponte. Logo, a posição final é 100 metros mais a distância da nossa ponte, menos posição inicial. Inicialmente, adotamos o quê? Adotamos que este ponto, ou seja, a parte da frente do nosso tram, encontra-se na origem. O que quer dizer que a posição inicial é zero. Ok? O nosso tempo final, não é? É o tempo que ele percorreu da origem até este ponto, até o ponto onde o tram passa totalmente a ponte. Logo, esse tempo nos é dado no exercício, não é? Que é 1 minuto ou 1 segundo. Podemos substituir já ou podemos manter ainda, não é? Como tem. E menos o tempo inicial. Tempo inicial, como já vimos nos exercícios anteriores, tempo inicial quer dizer no tempo
do início do movimento. Ou seja, o tempo no início do movimento foi 0 segundo, né? No início do movimento. Logo, o tempo inicial é 0. E assim teremos então a velocidade será igual a 100, não é? Mais a distância ou o comprimento da ponte sobre t. Ok? A velocidade já nos é dada a partir do exercício. Logo, podemos substituir. Quem é a velocidade? Velocidade é 10 metros por segundo. Será igual a 100, não é? Mais comprimento da ponte sobre t. T que é 60 segundos. Ainda queremos obter, não é, o d. Logo, para isso teremos que isolar, ou seja, transferir ou multiplicar as duas expressões por 60, ou apenas temos aqui o 60 a dividir, não é, no denominador, passa neste membro a multiplicar. Teremos apenas 10 que multiplica 60, será igual a 100 mais d. Ok. Logo, temos que d será igual a 100 ou seja, é ao contrário, d será igual, 10 vezes 60, teremos neste membro 600, 100 vai para este membro como negativo, não é? Teremos então d igual a 500. Comprimento da ponte. 500. A unidade do comprimento é metros. Logo, a nossa resposta é 500 metros. O que quer dizer que o comprimento da ponte é de 500 metros. Assim, respondemos a nossa questão.